Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso programa sobre feminilidade. Eu estou te ensinando a se tornar uma mulher mais feminina, independente emocionalmente, o que vai trazer para você muita prosperidade, inclusive a prosperidade financeira na sua vida, prosperidade de saúde, de relacionamento, enfim, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu sou Rúbia Martins e eu quero ajudar você a sair desse caminho onde você se encontra e evoluir mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para que você possa ter uma vida com muita saúde, com muita prosperidade e com muita harmonia. No nosso vídeo passado, eu falei sobre uma atitude que detona a nossa feminilidade, que é a competição, viver em competição, ora com o universo masculino, ora com o universo feminino e ora com nós mesmas. Então eu quero que vocês deixem esse sentimento de competição, porque quando a gente entende que a gente é única, quando a gente entende que não tem iguais nem desiguais, e sim unicidade, que nós somos únicas, o que acontece? Esse universo de competição, esse sentimento de competição, ele sai do nosso coração. E a gente para de ficar criando muralhas todas as vezes que a gente for afrontado com algum tipo que faz com que a gente se inferiorize para sobressair, para ser notada, tá bom? Então, se você não viu esse último vídeo sobre as competições, antes de assistir esse vídeo aqui, agora que eu vou falar para você, vai lá primeiro, assista o vídeo, depois volte aqui e assista esse vídeo, porque hoje eu vou falar de uma atitude para você parar de ficar com essa competição. Seja qual for o universo, para você deixar esse sentimento, deixar de parar de ficar competindo para sobressair em algum aspecto, em alguma área da sua vida, tá bom? Então, vai lá primeiro, assista o vídeo anterior e depois volte aqui para assistir esse vídeo aqui, tá bom? Então, no nosso tema de hoje, o que eu vou falar para você deixar esse ciclo vicioso da competição de lado? É você ter uma atitude consciente. Eu fiz aqui algumas anotações, porque são anotações que são importantes. Eu não queria ficar aqui gravando um vídeo sem me perdendo aqui no que eu quero falar para vocês, tá bom? Então, primeiramente, o que é uma atitude de viver consciente? É uma atitude de você viver em plena harmonia com o seu momento presente, primeiramente. É você se apegar a tudo que você está fazendo. Quanto mais o nosso nível de consciência, mais será avançada a nossa forma de vida. Quanto mais a gente imprimir consciência em tudo aquilo que a gente faz, mais será avançada a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de enxergar as pessoas, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, quanto mais consciência, mais avançada e plena será a nossa forma de viver. E quando a gente vive de uma forma consciente, o nosso autorrespeito, o respeito que a gente tem pela gente mesma, aumenta. Ele aumenta por quê? Porque a gente passa a viver conforme a nossa consciência. E uma das coisas que faz com que a gente mais tenha autorrespeito por quem a gente é o princípio da verdade. Sempre falar a verdade, porque quando a gente fala a verdade, a gente não esquece. A gente não trai a nossa consciência. Você já viu as pessoas, quando a gente mente, a gente está traindo a nossa consciência. E como vamos viver em atitude de consciência se a gente vai começar a trair a nossa consciência? Ai, Rúbia, mas como eu faço? Tem vezes que não tem jeito, eu cheguei atrasada no trabalho, eu tenho que inventar alguma coisa, eu fiz uma coisa que eu não sei, porque cada um tem um nível de consciência. E se o seu nível de consciência for um nível elevado, ou se você quer chegar nesse nível elevado de consciência, então você vai ter que começar a prestar atenção no que sai da sua boca.
O que sai da nossa boca tem que ser fonte de água limpa. O que é fonte de água limpa? O que é uma fonte de água limpa? Tem sujeira lá na fonte de água limpa? Não, é uma fonte cristalina. Tem sujeira tem sujeira, tem entulho, tem, sei lá, barro, tem na fonte de água limpa? Não. E como significa ter a nossa boca como fonte de água limpa? É você sempre falar a verdade, é você não falar de outras pessoas, é você não criticar, é você não ficar xingando, é você viver em plena consciência. Então, viver em plena consciência é você ter sabedoria no que sai da sua boca. A sua boca tem que ser uma fonte de água limpa. E a verdade é uma fonte de água limpa. É difícil, gente, viver em verdade? É muito difícil. Já pensou você não poder ali falar ali uma mentirinha porque chegou atrasado? Você não querer magoar ali seu parceiro, então você inventa ali alguma coisinha. Então é difícil. Só que é um princípio. Então, se você quiser ter um nível de consciência elevado, expandir a sua consciência de forma que você viva avançadamente, tenha uma vida de consciência avançada, o princípio da verdade é um dos princípios. E como que a gente faz isso? Tendo a nossa boca como fonte de água limpa. Se você quiser que a foz se purifique, você tem que purificar a fonte. A foz é para onde escorre ali a água. Muitas vezes eu já falei aqui que pra gente ser feminina é como a gente se comparar com a água. Então a água ela percorre todos os caminhos. Você já viu alguma coisa deter a água? Nada detém a água. A água, quando ela encontra um obstáculo, ela vai subindo, subindo, subindo até ela ultrapassar aquele obstáculo. E para que você tenha ali embaixo, ali onde percorre a água, uma água limpa, a fonte tem que estar limpa. Então, se você quiser ser como a água, você tem que purificar a sua fonte. E a nossa fonte maior é a nossa consciência. É viver em consciência. Então, o que a gente pensa sai daqui. Você já viu falar que a boca fala o que o coração sente? Então para a boca falar coisas boas, para nossa boca ser fonte de água limpa, a gente tem que ter o nosso coração puro, nosso coração purificado. Então, para você deixar essa atitude competitiva, esse círculo vicioso de competição na sua vida, você tem que começar a viver em atitude consciente. Uma delas é viver o princípio da verdade. Então, toda vez que você trai a sua consciência, você não está vivendo conscientemente e você está ferindo o princípio da verdade. A minha verdade pode ser que não seja a sua verdade, porque a nossa verdade, ela é de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que a gente acredita que ser o certo. Então, às vezes o certo para mim não é o certo para você. Você tem que viver de acordo com os seus valores. Mas veja bem, quando você está vivendo de acordo com os seus valores, que é de acordo com aquilo que você acredita, e as coisas na sua vida não estão fluindo, é hora de você começar a questionar quais são os seus valores. Se viver de acordo com os seus valores, não está ferindo a sua consciência, não está ferindo ali, não está sujando ali, a sua água, a sua foz, que é por onde a água percorre, são os canais por onde a água percorre. Então você também tem que analisar isso, porque eu não estou aqui para pregar verdade, não estou aqui para dar lição de moral, estou aqui para falar para você que você precisa viver conscientemente de acordo com os seus valores. Mas se você está vendo que viver de acordo com eles não está tendo uma vida próspera, em harmonia, em saúde, então tem alguma coisa acontecendo na sua vida. Então, vamos lá questionar os seus valores, tá bom? Então, vamos lá, vou te dar aqui algumas possíveis atitudes para você começar a viver conscientemente. Porque viver conscientemente envolve algumas coisas. Então, eu vou deixar aqui, vou falar aqui, começar.
Para você viver conscientemente, vai envolver o quê? Por exemplo, você buscar fatos relevantes na sua vida, ao invés de começar a se afastar deles. Então, você observar os valores que você está vivendo e começar a ver se esses valores estão te levando para esses caminhos de saúde, de harmonia, de prosperidade. Se estão te levando, quer dizer que você está no caminho certo. Se viver de acordo com seus valores, com aquilo que você acredita, não está levando você a esses caminhos de saúde, prosperidade e harmonia, então quer dizer que você deve buscar rever os seus valores. Você vai buscar rever os fatos relevantes ao invés de afastar deles. Então, a atitude de viver consciente é isso. Você buscar fatos relevantes na sua vida ao invés de você querer se afastar deles. Outra atitude de viver conscientemente é você estar no momento presente, sem se afastar dele, sem você querer viver a sua realidade. Outra atitude de viver conscientemente é você perseverar na tentativa de entender as suas dificuldades. Muita gente, quando tá caminhando, quando tá querendo fazer alguma coisa, prosperar em alguma área da vida, inclusive em áreas profissionais, na primeira dificuldade, o que essa pessoa faz? Ela desiste. Então, a gente tem que aprender a perseverar nas nossas dificuldades. Então, se você acha que está difícil, se você acha que está cansado, descanse, persevere, mas não desista, não desista. Se você acredita que você está tendo uma fonte purificada, se você acredita que está vivendo os seus valores de acordo com o princípio da verdade e uma dificuldade surge na sua vida, então eu gostaria que você descansasse, perseverasse, ao invés de desistir. Então, isso também é uma atitude de viver conscientemente. Outra atitude de viver conscientemente é saber se as suas ações estão alinhadas com as suas intenções. O que são ações alinhadas com as suas intenções? Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Se a sua cabeça, que é o seu racional, quer uma coisa, se o seu coração, que é o seu emocional, quer outra coisa, as suas pernas não vão saber para onde ir. Então, a atitude de viver conscientemente requer você alinhar os seus pensamentos com os seus sentimentos e as suas ações. Então, hoje eu pergunto para você deixar essa atitude competitiva de lado, de querer detonar outro, de querer inferiorizar alguma coisa, de querer ficar ali competindo para sobressair em alguma situação, eu te pergunto, suas atitudes estão alinhadas com os seus sentimentos? Ou você está fazendo isso simplesmente porque você acredita que é um valor, que a única forma que você tem de ser notada, a única forma que você tem de ser valorizada é esse? Se tiver esse sentimento de ter essa atitude como um valor, então tá na hora de questionar o valor, tá na hora de questionar o princípio da verdade, certo? Então, perseverar nas dificuldades, entender o que é que tá levando você a agir. O que está levando você a agir são ações alinhadas, são atitudes alinhadas com o seu emocional ou não? É simplesmente você tá agindo ali porque você quer alguma coisa. Quando eu falei para você, por exemplo, de você... isso acontece muito no âmbito assim, de amizades tóxicas. Uma pessoa ficar manipulando a outra, sabe, por ciúme, porque deixou de ser notada, porque tá se sentindo inferior, e aí começa aquela fofoquinha, começa a falar do outro, e fala aqui, fala ali. No âmbito de trabalho também tem muito isso, porque tá percebendo que às vezes o chefe tá valorizando mais uma certa pessoa, e aí começa a fazer intriga, começa a fazer fofoca, começa a fazer um monte de coisa, com o intuito de quê? De ser notada. Com o intuito de quê? De ser valorizada, de não ser inferiorizada. Isso é viver de acordo
Isso é estar alinhada emoção com razão? Ou você está usando só a emoção? Porque se você parar para pensar, gente, o que eu estou fazendo? É certo? É certo? Eu encontro, por exemplo, na Bíblia, alguma passagem em que Jesus ficou ali falando mal de outras pessoas para sobressair? Ou eu encontro o quê? Fonte de água limpa. Tá vendo como que a gente questiona os nossos valores? A gente questiona os nossos valores tendo um parâmetro. O parâmetro é viver em luz, é viver de acordo com Jesus viveu, de acordo com os nossos princípios. Porque a gente, embora nós tenhamos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, nós somos humanas. E a gente comete erro, a gente tem falhas. Outra coisa, a criação que a gente teve, os nossos pais também tiveram uma criação. Os pais deles também tiveram uma criação. Então aquilo vai passando de geração para geração até chegar na gente. Só que quando você tem uma atitude de viver conscientemente, de viver de forma que você avance na sua vida, você é capaz de questionar. O que o meu pai me ensinou é o certo? Isso, você não tem que chegar para ele e falar, pai, tá vendo? Ó, você me ensinou coisa errada, agora lá, a Rubi tá me ensinando que isso não é o certo. Não, porque ele também teve uma criação. Os pais também tiveram uma criação. Então é toda uma geração de criações, é toda uma geração de crenças. É onde a gente vai formando os nossos valores e muitas vezes a gente não sabe nem da onde veio. Eu contei uma história aqui de um outro vídeo aí, vou contar ela novamente, que é uma história que eu gosto muito. Porque ela representa muito a nossa crença. Uma jovem se casou e aí ia receber os familiares em casa para um jantar de Natal e comprou um porco. E aí falou pro marido assim, ó, quando você for buscar o porco lá no açougue, você não esquece de mandar ele cortar a munheca do porco. Aí o marido falou assim, mas por quê? Tem que cortar a munheca do porco? Cortar para ele ficar assim? Não entendi. Ah, não sei, minha mãe sempre fez isso. Ele, com o intuito de descobrir o que estava acontecendo, chegou na mãe dela. Sogra, a fulana mandou ir buscar lá o porco, o leitão lá no açougue e disse que tem que cortar a munheca. Por que tem que cortar a munheca? Aí a sogra, não sei, isso é coisa ali da minha mãe. Até vamos perguntar pra ela por que tem que cortar a munheca. Foi lá na avó da menina. Vó, que não é a avó dele, mas é a avó dela, mas ele chama de vó. Vó, a fulana diz que desde que ela entende por gente, e também a mãe dela, quando vai buscar o porco ali no açougue, tem que mandar cortar a munheca. Explica isso, o que está acontecendo? E aí, o que a avó falou? Não, é porque antigamente os fornos eram muito pequenos para assar o porco inteiro. Então, a minha avó, que é a tataravó da esposa dele, falava assim que era pra gente mandar cortar ali para dobrar. E aí não cabia dentro do forno o porquinho ali, o leitão inteiro. O que eu quis dizer com essa história? Você tá vendo como as crenças vão sendo passadas de geração para geração e a gente não questiona. Agora, tendo consciência de que o forno cabe ali o porquinho inteiro, você acha que essa menina vai mandar cortar a munheca do porco? Você acha que ela vai ensinar os filhos dela a mandar cortar a munheca do porco? Porque hoje em dia tem fornos enormes, tem até fornos industriais, tem até lugar que se assa um boi inteiro ali no rolete. Vai mandar? Faz sentido? Entendeu que trouxe para a consciência? Trouxe para a consciência essa crença. E a consciência fez com que essa crença fosse quebrada. E aí a gente vai começar a agir de acordo com a intenção, de acordo com a razão e de acordo com a emoção. Não faz mais sentido, porque agora a gente tem um forno que cabe, então vamos agir dessa forma.
É um exemplo simples, um exemplo claro e um exemplo clássico que define o que é viver de acordo com o valor sem questionar. Então, muitas vezes a gente fala, é pecado fazer isso. Você já questionou o porquê do pecado? Porque às vezes não é nem pecado, fere algum princípio da sua família, fere algum valor. E aí, tudo é pecado, tudo não pode. E aí, como você começa a falar, não, gente, isso aqui feriu um princípio lá atrás, não fere mais meu princípio hoje, não fere hoje mais de acordo com o que eu vivo. Então, o que a gente faz? A gente se adequa. A gente se adequa de acordo com o que a gente acredita nesse momento. Por isso é importante viver conscientemente. Outra atitude aqui que vai ajudar você viver conscientemente é estar disposto a ver e corrigir os erros. Só um minutinho de tomar uma aguinha aqui. Então, quando a gente aceita determinada ideia como verdadeira, é quase inevitável que com o tempo, no momento, é quase inevitável que a gente comece a não querer reconhecer que aquilo é um erro. Você já viu falar que quando a gente começa a repetir uma coisa, repetir, a nossa mente começa até a acreditar que aquilo é verdade? Então não tenha medo de ver e corrigir os erros. É importante. Quando a gente acha que corrigir um erro gera um sentimento ali de humilhação, é porque você tá com a sua autoestima ferida. É porque alguma coisa tá acontecendo aí dentro de você, alguma coisa não tá certo aí dentro de você, algum valor que você tá vivendo aí dentro não tá legal, não tá correto. Porque, por exemplo, você cometeu um erro. Desculpa, você cometeu um erro, certo? E aí você entende que não tem que pedir desculpa para aquela pessoa, não tem que se redimir com aquela pessoa, por quê? Porque é humilhante. Então, ai meu Deus, pedir desculpa é um sinal de humilhação. Eu não posso, então eu tenho que manter aqui, ó, mesmo que eu sei que tá errado, eu tenho que fingir aqui que nada aconteceu. Só que não. Primeiro, você vai estar traindo a sua consciência. Quando a gente trai a nossa consciência, a gente deixa de viver o princípio da verdade. Depois, o que vai estar acontecendo? Você vai estar pensando uma coisa e com um sentimento diferente. Um sentimento diferente, que você entende que é preciso. Mas a sua consciência leva você lá a valores. Que se redimir por um erro é estar em desacordo com seus valores. É humilhante. E aí você fere quem você é, você fere a sua autoestima, você fere, você trai você, trai a sua verdade, fere a sua autoestima e outra coisa, ainda magoa as pessoas, porque muitas pessoas acham que pedir desculpa é um sinal de vulnerabilidade, mas eu já expliquei que ser vulnerável é ser forte, é ser corajoso. Você ir lá pedir desculpa é ser corajoso. Desculpa, de novo. Teve uma vez, vou contar pra vocês uma coisa. Eu mandei meu carro lavar. E aí eu sempre tenho uma sombrinha, um guarda-chuva bem pequenininho, que eu colocava sempre no mesmo lugar, que era embaixo do banco ali, ou do motorista, ou do passageiro. Porque quando eu ia sair do carro, que estiver chovendo, tava ali fácil, era só pegar e sair pra rua. Mandei o carro lavar, tá? E aí tava chovendo. Eu fui buscar o carro para lavar, e aí no outro dia eu fui sair de casa, tá? Não notei onde tava ali a sombrinha. Fui trabalhar, cheguei lá, mão debaixo do banco, cadê a sombrinha? Mão debaixo do outro banco, cadê minha sombrinha? Abri o porta-luvas, cadê a sombrinha? E aí fiquei nervosa, deixei a raiva me contaminar. Porque quando a gente fica com raiva, a gente fere, a gente suja a nossa fonte. A fonte de água limpa, porque a gente fica com raiva, saco, o que aconteceu, esse povo foi lá, pegou minha sombrinha, nem sei o que eu falei, o que eu pensei na época, só sei que eu fiquei muito nervosa, porque tava chovendo forte. Tudo bem, peguei minha bolsa, saí do carro correndo, fui trabalhar. No horário do almoço, e ali ó, a raiva pulsando dentro de mim. No meu horário de almoço, o que eu fiz? Corri lá no Lava Jato. O Lava Jato tinha um monte de brita.
sabe? Um monte de brita. E aí eu entrei, já acelerando, e já dei uma freada, que já voou brita pra tudo que é lado, aquela coisa horrorosa ali, que eu tinha que ter vergonha de contar, mas eu não tenho, porque é pra vocês terem um exemplo aí do que é, ó, fonte de água limpa, ferir princípio, certo? Não se redimir por um erro, vou contar, não tem problema essa vergonha. Aí cheguei lá, baixei o vidro. Olha, eu trouxe meu carro ontem para lavar e a sombrinha não estava aqui. Eu vim buscar, porque eu quero saber onde ela foi parar. E assim, brava. E aí eles foram lá dentro, não encontraram a sombrinha e tal. Perguntou o menino que lavou o carro, você viu a sombrinha? Assim, não, então tá. Quando eu vi que ele tava vindo na minha direção sem a sombrinha, a hora que ele falou assim, ó, moça, a gente... E eu, o vidro... Acelerei, jogando brita pra tudo que é lado. Olha, que vergonha. Pelo amor de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá em casa, falei pro meu esposo, ó, mandei o carro lavar, sumiram a sombrinha, jogaram fora, não sabe nem o que aconteceu com essa sombrinha. Ele foi lá humildemente, olhou dentro do carro, ele abriu o porta-malas, olhou o porta-luvas, olhou ali dentro do carro, tal. Na tentativa de desistir, tem um bolso que fica atrás do banco, dos dois bancos ali, tem um bolsão. E aí ele foi lá e enfiou a mão dentro desse bolsão e adivinha? A sombrinha estava lá. E aí minha cara despencou do chão, do 20º andar, puf, paf, bati com a cara no chão. E aí eu fiquei remoendo, meu Deus, fui lá, fiz aquele escândalo, que vergonha, sombrinha dentro do carro. Nessa época eu era muito nervosa, competitiva, não era coach, não sabia perfil comportamental, não sabia nada, mas eu tinha uma coisa dentro de mim, que eu aprendi também, é um valor pra mim, pros meus pais, e é de fato um valor, eu tenho que ir lá me redimir. Não importa a vergonha, não importa... O que eu tenho que fazer? Aí chamei, né? Falei, vamos lá comigo, porque agora eu tô com vergonha. Mas vamos, tá? Sentei no banco do passageiro, chegou lá. O moço já veio assim, querendo se desculpar. Eu abaixei o vidro humildemente. Ele fez assim, olha, eu vim aqui pedir desculpas, porque eu encontrei a sombrinha no bolso de trás, daqui do banco do passageiro. Então me desculpa pelo que eu fiz, eu sei que foi feio e tal. E o cara, não, Deus me livre, nada. Eu ia até falar pra você que vou te dar uma lavada grátis pra acabar com esse transtorno. Eu falei, de forma alguma eu vou aceitar isso. Porque foi um erro meu, eu tava nervosa, tal. E fui embora. Gente, isso me deu um alívio tão grande no meu coração, tão grande, porque eu tive que ir lá. Eu tive que falar com ele, eu tive que me redimir. Porque quando a gente quer se redimir de alguma coisa, a gente tem que parar de ficar justificando. Quando você cometer um erro, para de justificar esse erro. Vai lá, faz logo o que tem que fazer. Que eu podia falar pra ele um monte de coisa. Olha, eu tava isso, olha, eu sou uma pessoa assim, olha. Não, cheguei lá, falei pra ele, olha, encontramos aqui. Me perdoa, me desculpa pelo que eu fiz hoje mais cedo e tal. E pronto, não tem um erro, a gente não justifica um erro, a gente corrige o erro. Então, por isso é uma atitude de viver conscientemente muito importante, você corrigir os seus erros. Hoje eu falei com vocês de 3 atitudes que envolvem, então, viver conscientemente. Estar disposto a ver e corrigir os seus erros. Perseverar na tentativa de entender a despeito das dificuldades, perseverar, ou seja, não desistir e sim descansar, e observar se as suas ações estão alinhadas com as suas intenções. Então, se você quer hoje começar a tirar essa atitude aí de competição da sua vida, é viver conscientemente. E essas 3 atitudes que eu falei para você, se você começar hoje a entender, a trazer para sua consciência essas atitudes, o quanto elas são importantes para você viver conscientemente, eu tenho certeza que você vai empregar o princípio da verdade na sua vida sem maiores dificuldades.
Porque você não vai estar fazendo uma coisa que veio de pai, de mãe, de vó, de tataravó. Você vai estar fazendo alguma coisa porque você trouxe para a sua consciência que viver de acordo com a sua verdade, com aquilo que você aprendeu, é o certo, tá bom? Então, olha, se esse vídeo fez sentido para você, escreve para mim aqui nos comentários, compartilha com alguma amiga, compartilha com alguém que você acha que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você acredita que esse vídeo não fez sentido para você, me escreve da mesma forma, fala comigo, me manda uma mensagem, me manda um direct, fala, Rubê, eu quero que você fale sobre isso, que é isso que eu tô vivendo, isso não tá me ajudando, tá bom? Se você estiver me assistindo aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like no vídeo, porque toda vez que você marca aí um joinha no vídeo, o YouTube entende que é um vídeo bom, vai distribuir para mais pessoas, certo? Ativa aí o seu sininho para você ser lembrado toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar, tá bom? Então eu quero que você faça, que você viva esses 3 princípios. Eu ajudo você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocional, que vai trazer muita prosperidade para você. Então, ó, essas atitudes vão deixar você mais feminina, viver mais na feminilidade, porque você vai deixar aquele comportamento competitivo, que é um comportamento típico de um masculino tóxico. Lembra que eu expliquei isso nos outros vídeos, nessa nova série aí de feminilidade, certo? E isso aqui vai trazer para você também uma consciência para você viver mais independente emocionalmente. E quando a gente vive de acordo com a nossa consciência, independente emocionalmente, seguindo princípios da verdade, princípio da fonte de água limpa, o que acontece? Sua vida fica mais próspera. Tá vendo que é tudo um conjunto de ações, tá bom? Então, eu fico aqui, um grande beijo e até mais!